Que legal, Nina. Muito obrigado. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Para mim é um grande prazer. Eu admiro muito o trabalho de vocês aqui no movimento Black Money. Acompanho bastante todo o agito que vocês fazem no mercado sobre inovação, né, colocando aí, né, todo esse movimento Black para rodar, né, para se agitar. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado de novo pelo convite. Pessoal, eu sou Moisés Nascimento, eu sou diretor de tecnologia do Itaú, eu sou responsável por inovação, transformação digital, dados e analytics aqui dentro do banco. E eu vim para o Brasil 4 anos atrás, a convite do Itaú, para trabalhar na transformação digital do banco e também na jornada de inteligência artificial, inovação, dados e analytics aqui da organização. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, mas antes, deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou Moisés, um homem negro, de pele de tons médios, uso barba, uso um óculos preto, tenho cabelos trançados, amarrados para trás e estou usando uma camisa polo preta. Estou aqui o fundo com uma janela aqui no meu fundo do quarto onde eu estou. Então, contando um pouquinho aqui sobre a minha história. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado, sou um homem de origem periférica e fiz a minha carreira, na verdade, fora do Brasil. Né? Fiz administração de empresas aqui no Brasil, comecei a minha carreira aqui em grandes corporações e no final dos anos 90, início dos anos 2000, me imigrei para os Estados Unidos, onde eu fiz a minha carreira como consultor, né, de aplicações de software para dados e analytics e também para aplicações transacionais de alta performance. Eu cheguei no Vale do Silício em 2005, trabalhando ainda como técnico para Salesforce.com, e a partir dali comecei a minha carreira executiva, sempre liderando inovação, sempre trabalhando com dados, sempre trabalhando com analytics e também sempre com um foco bastante ligado à diversidade e inclusão. Quando o Itaú me fez o convite de voltar para o Brasil, eu me perguntei inicialmente qual era o meu propósito. Eu tinha dois em mente, o que eu venho trazendo sempre nas minhas falas à medida que eu estou trabalhando. Uma era que à medida que eu ajudo o Itaú a fazer essa transformação digital, pela magnitude, pelo tamanho do Itaú, a gente impacta o mercado brasileiro de forma bastante positiva e influente, né, dentro desse contexto de inovação. E eu também queria bastante trabalhar com diversidade e inclusão no país que eu cresci, no país que eu vivi, né, e que depois eu saí. E esse retorno para mim foi super importante para que eu tivesse essa oportunidade de estar falando sobre diversidade e inclusão no contexto de tecnologia, no contexto de inovação, no contexto de transformação digital. Foi quando o assunto de afrofuturismo, o tópico de afrofuturismo, me chamou muito a atenção e eu comecei a estudar, eu comecei a entender um pouco mais do que era esse movimento e como que esse movimento se conecta a este processo de transformação digital que a gente passa hoje no mundo inteiro. Todos os setores da economia estão sendo transformados digitalmente, então isso é um processo, né, que acontece dentro desse movimento, né, de quarta revolução industrial, como eu vou falar daqui a pouco, mas que também é um assunto que é um caminho, né? Se a gente pensar na transformação digital de um país majoritariamente negro, né, o afrofuturismo pode ter, assim, não só uma simbologia importante, mas nos mostrar um caminho para essa transformação digital e como que nós a fazemos de forma inclusiva. Então vamos lá. Conversando aqui um pouquinho sobre afrofuturismo, como que a gente enxerga nesse movimento um caminho para a transformação digital, o que nesse senso de propósito que eu estou falando sobre a minha vinda para o Brasil faz total sentido, porque nós temos um potencial negro aqui no Brasil, o país mais afro, né, fora da África, né, nós somos um país majoritariamente negro, então é super importante a gente engajar este contexto de afrofuturismo e transformação digital, porque é através dessa transformação digital que a gente está construindo o futuro. E se a gente incluir o negro nesse processo, a gente resolve não só a transformação digital, mas também vários dos nossos desafios sociais que nós temos no país. Então vamos lá. O que a gente preparou aqui como numa agenda? Nós vamos
brincar aqui pelo tempo, né? Nós vamos passar pelo passado, olhar como que a gente veio se desenvolvendo como humanidade, né? Falar um pouquinho sobre esse contexto do continente americano dentro do contexto, né, da África diáspora, de todo o processo escravagista que acontece na América. O que está acontecendo no presente, como eu já falei, que revolução digital é essa, que lugar que o Brasil gigante tem neste contexto e como é que a gente desenha um futuro. Vamos olhar um pouquinho para o que é o afrofuturismo e como é que o Brasil se coloca dentro desse lugar como um país desse afrofuturo que pode definir, né, vários desses caminhos aqui para o mundo como um todo. Então vamos lá. Começando aqui, a gente começa aqui falando sobre o tempo. Né? O tempo, né, o período de momentos, horas, dias, né, no qual os eventos se sucedem e que se dá essa noção de presente, passado e futuro. E é super importante esse contexto de tempo dentro dessa conversa de afrofuturismo, porque vai ser muito importante a gente entender como que nós chegamos aqui, entender que momento presente nós vivemos, para identificarmos que oportunidades de futuro nós temos aqui como nação, né? Não só como nação, mas como humanidade. Né? Como é que a gente vai fazer todo este trabalho? Então vamos lá. Começando aqui pelo passado. Né? Eu sou um grande fã, né, de antropologia e história e sociologia, e eu li recentemente o livro Homo Sapiens, Sapiens, do Yuval Harari, e é um livro impressionante, e eu busquei bastante dessa inspiração dentro, né, deste contexto, né, antropocêntrico, né, de todo o desenvolvimento do homem sobre o planeta Terra, né, pensar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que os humanos estão aqui há 2,5 bilhões e o Homo sapiens, que é a nossa espécie, está aqui há 200 mil anos. Interessante lembrar que nós fomos caçadores-coletores, fomos homens nômades, né, que migramos através do planeta durante vários milênios, e foi somente 12 mil anos atrás, com a Revolução Agrícola, que nós começamos a nos assentar, né, em assentamentos que depois deram origem a pequenas vilas, que depois deram origem a cidades, e aí a gente sai lá nos impérios. É interessante observar que essa revolução agrícola ela teve dentro do contingente africano, dentro de um processo egípcio aqui, uma grande fonte de inovação tecnológica dentro dessa revolução agrícola. Então, quando a gente pensa nesses impérios que se desenvolvem, foram 5 a 4 mil anos antes de Cristo que nós tivemos ali a primeira dinastia egípcia. E o Egito, o Império Egito, ele nasce, cresce e se desenvolve como um grande império, não só em termos de organização urbanística e social, mas também como grande produtor de tecnologia, com grande produtor, né, de várias inovações na arte e na tecnologia dentro deste contexto. Olha que interessante. É somente em 1300 a.C. e o início do Império Grego e 700 a.C. a fundação de Roma. E é interessante lembrar que esses impérios grego-romano trazem muito desses aprendizados que vieram desse primeiro império africano, que foi esse império egípcio. Então é importante nesse processo de resgate antropocêntrico, de resgate ancestral, de onde que nós viemos, entender a importância, né, do continente africano, a importância do Império Egípcio dentro desse contexto de tecnologia, de arte, de educação, de letras e assim por diante, dentro da nossa história humana. Isso foi muito apagado pelo Império Grego-Romano, né? Nós viemos muito aí num contexto, né, branco, né, de definições grego-romanas, sem, na verdade, entendermos aí quais que eram os impactos que esse Império Egípcio teve, né, tanto nessas várias áreas da ciência, da arte e da educação, como eu já disse. Então, dentro desse contexto, a gente sai, né, desse desenvolvimento de impérios para ali um império inglês, né, um império europeu,
e dentro desse Império Europeu acontece o descobrimento do continente americano e a invasão do mesmo. Né? A gente aprendeu lá na escola, né, na nossa educação tradicional, o descobrimento do Brasil. Né? O continente foi descoberto pelos europeus, o continente já estava ali há muito tempo, e ele foi invadido, porque dentro de toda a América do Norte, América Central e América Latina, América do Sul, nós tivemos ali os povos originários com civilizações também bastante avançadas, com todo o seu processo de matemática, de ciência, de astrologia e assim por diante. Essa invasão da América, ela significou um grande extermínio desses povos originários e também a vinda, né, de pessoas negras, pessoas africanas escravizadas para o nosso continente americano. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que começou todo este processo, né, dessa indústria escravagista dentro desse contexto de colonização do continente americano. Então, eu começo aqui abrindo com que a primeira parte aqui com o que eu chamo de a grande mentira, né? E esse capítulo foi inspirado no TED Talk de John Bowling, que se intitula A Mentira que Inventou o Racismo. Então, a primeira vez que foi mencionado, né, John Bowling nesse TED Talk, ele menciona que foi a pedido, a mandato do rei de Portugal, que Gomes de Azurara, né, nesse livro chamado Crônica da Guiné, pela primeira vez ele definiu a superioridade branca europeia sobre os povos das nações africanas. E nesse livro, ele, de forma bastante violenta, coloca todo um continente com várias nações, com várias culturas, com várias tecnologias. Ele define todo esse continente como povos bestiais, como povos sem civilização, inferiores aí a esse contingente europeu dentro desse processo de imperialismo europeu. Então, foi a partir dali, a partir dessa mentira, que se começa todo esse processo de superioridade racial, né, e que se baseia toda a indústria escravagista que vai se desenvolver para suportar, né, as colônias, tanto da América do Norte quanto da América do Sul. E aí que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa indústria escravagista. Ela foi uma indústria violenta, né, que tirava, né, as pessoas, né, os negros, né, das suas nações, né, principalmente ali na costa oeste da África, tirava, colocava em navios negreiros sob condições, né, subhumanas ali, onde uma grande parte dessas pessoas morriam até na viagem, né, para enfrentar, né, trabalhos forçados nas colônias, né, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E essa indústria escravagista, ela foi muito baseada nesse primeiro conceito de definição de superioridade racial. E é por isso que a gente está voltando um pouquinho aqui para contar essa história antes da gente falar do contextualização de afrofuturismo. Porque foi através dessa indústria escravagista que se apagou o protagonismo das pessoas de origem africana, das pessoas negras, né, de qualquer que seja a história contada, né, pelos europeus, contada pelos portugueses e assim por diante. Então, a gente passa por esse processo de apagamento, né, e de homogeneização de todo o continente africano e apagamento de todo esse desenvolvimento tecnológico e cultural que existe dentro do continente africano. Então, eu começo aqui, volto, falando um pouquinho sobre o que acontece nesse contexto americano, né, nos Estados Unidos, né, ali em 1787, nasce a primeira Constituição americana, que diz que, né, we the people, nós, o povo, temos, né, somos iguais perante a lei, né, e temos direitos alienáveis, né, na busca da felicidade, né, em todo o seu processo de evolução humana. Então, dentro dessa definição, as pessoas que nascem neste contexto americano, elas nascem sob essa nova sociedade
que tem dentro da cultura branca que vem da Europa essa formalização desse novo conceito de país. E os negros que vieram escravizados da África, através da abolição da escravatura, eles então passam por um processo bastante violento de segregação racial, né? No contexto norte-americano existia ali, no contexto racial, uma separação nítida entre o branco e o negro, entre o espaço do branco e o espaço do negro, e eu já falo um pouquinho sobre como que a história, né, aqui no Brasil, nos trópicos, muda um pouquinho esse contexto. E se foi lá atrás que essa segregação aconteceu, e foi um dos primeiros lugares onde a abolição da escravatura aconteceu, né? Teve aí várias personalidades, mas foi principalmente durante o movimento de direitos civis, dos anos 50 e 60, aí com uma presença muito forte de Martin Luther King, através de um discurso de não violência, para lutar contra essa desigualdade racial. Então, dentro desse contexto, o negro americano ele sai de um processo, né, de segregação e luta pelos seus direitos e começa ali a haver uma reversão através da afirmação de direitos para essa população também, baseados nessa Constituição americana de 1787. É interessante observar aqui também que, neste contexto de evolução, os negros americanos têm aí no seu papel principal uma grande tarefa de ajudar a entender, né, todo esse processo racial, né, moderno que nós vivemos até hoje, e foi dentro dos Estados Unidos, né, que a teoria crítica da raça foi escrita, que inspira e que nos ajuda a entender bastante deste contexto, né, onde o racismo se insere na nossa sociedade de forma tão estrutural e tão arraigada. Mas vamos observar agora o que acontece no Brasil. O Brasil, né, é um país que nasce, primeiramente, explora os indígenas, né, ali no primeiro ciclo, né, do pau-brasil. Há um grande extermínio dessas populações originárias, principalmente das costas do país, e traz-se, assim, uma contingente muito grande, né, de pessoas da África para serem escravizadas, tanto na cultivo de cana-de-açúcar no nordeste do Brasil, na região ali da Bahia, Salvador, tanto na exploração do ouro, aqui no Sudeste, né, dentro do contexto aí de Minas Gerais, Rio, São Paulo, e todo esse desenvolvimento que acontece através do ciclo do ouro. Então, dentro desse contexto, dentro dessa fundação de país, muito antes, né, na nossa história como país, ocorre ali uma miscigenação, né? Diferentemente dos Estados Unidos, onde há uma segregação e uma separação clara entre as duas raças, aqui no Brasil, através de um processo de miscigenação forçado, né, através do estupro e através de várias coisas tristes da nossa história, o índio, o negro e o europeu, ele se miscigena dentro de um país que tem aí uma diversidade cultural muito grande. É dentro desse contexto de diversidade cultural que nós viemos aqui falar um pouquinho sobre o afrofuturismo e como que a gente pode evoluir a partir daqui. Mas essa miscigenação, né, bem antiga aqui na nossa história colonial, ela gera um mito, né, de que o Brasil era uma democracia racial, né, era um país democrático racialmente, porque nós temos aí essa miscigenação e esse colorismo tão grande dentro das pessoas, né, dentro do fenotipo das pessoas, né, no contexto brasileiro. E esse mito da democracia racial, ele nos segue até bastante recentemente, né, onde a gente negava a existência de um racismo, e já que não existia um racismo declarado, né, como foi lá no caso dos Estados Unidos, com a segregação racial, como eu nunca declarei isso, eu nunca afirmei condições de reparar esses danos históricos a essas populações afrodescendentes no Brasil. E olha que interessante, nós falamos lá da Constituição Americana de 1787. A gente está falando aqui
da Constituição Brasileira de 1988, que é onde nós, pela primeira vez, declaramos o racismo como crime, né? E a gente declara o racismo como crime em 1988, mas nós não começamos um processo de reparação histórica e afirmação através de um processo de cotas e assim por diante, até o início desse novo século, até, né, os anos 2000. Então, é muito interessante a gente observar a nossa história através de toda essa miscigenação que gera esse mito de diversidade, de democracia racial, e dentro desse mito nós vemos aí um negro bastante explorado, bastante marginalizado dentro do contexto brasileiro. E olha que interessante, quando a gente fala de cultura, de arte, é nessa miscigenação que está a nossa maior força. Então a gente olha para a capoeira, para o samba, para o carnaval, para as festas juninas, para todas essas festas que acontecem dessa união dessas três grandes, né, contingentes populacionais, que são os indígenas, os negros e os europeus. Nasce aqui uma cultura que ela é forte, que ela é vibrante, que ela é latente, né? Ela é viva. Né? Então, se a gente conseguir transformar o nosso processo de inovação, o nosso processo de desenho, de tecnologia, usando essa mesma miscigenação, esse mesmo enaltecimento dessas nossas diferenças, a gente consegue desenhar um Brasil muito mais potente e muito mais competitivo, né, para este novo tempo. Então vamos lá, aqui no presente, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse nosso contexto de mundo. A gente vive aqui a revolução digital, né, a quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial, da robótica, dos dados, e é o que os historiadores chamam de hyperhistory, porque as transformações acontecem de forma bastante acelerada dentro deste contexto. Essa transformação digital, ela tem dentro do seu processo a centralização do cliente como um dos grandes processos, né, de transformação. O profissional digital, ele precisa ser formado, ele precisa de pertencer e ele precisa de ser incluso nessa transformação. É por isso que, se a gente pensar na transformação digital do ponto de vista de inclusão, nós temos aqui não um desafio, mas uma oportunidade de colocar todo esse contingente jovem brasileiro para participar desse desenho de futuro. O Brasil é um país gigante que tem aí na corrupção, na desigualdade social, na falta de uma visão estratégica, um dos seus grandes desafios, mas que também tem a oportunidade de uma cultura criativa que nos une, de um país jovem, uma democracia jovem e uma conversa finalmente aberta que nos permite ter conversas como essa que a gente está tendo aqui sobre afrofuturismo. É muito interessante, neste contexto agora, pensarmos em futuro. E para pensarmos em futuro, eu queria tocar aqui para vocês um vídeo super curto da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu acho que define de forma brilhante afrofuturismo. Vamos lá. Existe o afrofuturismo enquanto África negra e o afrofuturismo enquanto afrodiáspora, que é essa leitura de negros que não nasceram em África, mas têm essa ancestralidade aí africana. O contexto do afrofuturismo é falar de uma ancestralidade, é de falar de tecnologia, falar de inovação, falar de ciência, e a maioria das pessoas costumam localizar o afrofuturismo no lugar de novas narrativas e novas ficções. Para além disso, a gente tem esse lugar da ciência, tecnologia e inovação, o que foi negado historicamente, né? Que essa participação de pessoas negras se constitui nesses lugares também. Dentro dele a gente vai ter linguagens como a música, a moda, o cinema, a literatura, e eu constituo muito também essa produção de movimento cultural.
existe um contexto de uma narrativa oficial que foi vendida, né? Quando a gente entende a perspectiva de um mundo eurocêntrico a partir de uma leitura ocidental, que na maioria das vezes silencia o processo escravocrata, né, e o processo de colonização. Quem conta a história tem uma dimensão de poder sobre contar a história. Isso eu acho que é a grande questão. De você ter indivíduos negros contando a sua história a partir da sua perspectiva, eles vão produzir histórias que vão mobilizar uma massa da população de um modo diferente dessas histórias dominantes, né? De que maneira as pessoas negras têm sido historicamente representadas, então elas sendo representadas como escravizados, subalternizados, personagens secundários. Que tipo de imaginário você apresenta e você diz, né, sobre uma população, a dizer o que você pode ser. Então eu acho que para uma criança é fundamental, por exemplo, ela pensar que a princesa Leia do Star Wars pode ser uma menina negra, por que não? Lindo, né, pessoal? Então, a partir daqui, a gente começa a desenhar um futuro, né, onde a expressão artística e o lugar do negro, ele começa a ser desenhado dentro de um contexto de tecnologia e de evolução. Então, a gente não mais, né, através, né, desse movimento do afrofuturismo, a gente tira essa narrativa marginalizada e a gente começa a inserir o negro dentro desse desenho de futuro. É por isso que a transformação digital no contexto brasileiro, ela tem uma força fundamental, porque através do movimento, né, de ancestralidade, né, de ir, né, no continente africano, buscar nas nossas fortalezas, né, na nossa ancestralidade, e de como é que a gente desenha dentro do Brasil este país do afrofuturo. Nós temos vários escritores, artistas e pessoas trabalhando de forma bastante ativa dentro desse contexto afrofuturista, desenhando aí ficções científicas, desenhando aí várias soluções. Mas nós também temos, dentro do contexto social, várias empresas e vários movimentos trazendo o negro para este lugar de inovação. Isso acontece aqui com a Nina, no movimento Black Money, isso acontece com a Adriana Barbosa e a Feira Preta, acontece com Edu Lira na Gerando Falcões e tantos outros líderes que estão trabalhando para desenhar este futuro com o negro no centro. E qual que é o nosso papel? Né? No ano de 2020 e 2021, a Forbes lançou aí esse material sobre o afrofuturo, onde a gente foi em finanças, ciência, saúde, comunicação e carreiras, descobriu o que já estava sendo feito dentro do Brasil para este contexto de desenho futuro. E o meu trabalho aqui, como um executivo de uma grande empresa, é convidar todo o ecossistema empresarial brasileiro que está fazendo a transformação digital, que está trazendo inovação, para pensar nessa capacitação inclusiva, nesse trazer o negro para este contexto. Porque se nós assim o fizermos, nós temos a oportunidade de desenhar um Brasil muito mais inclusivo, muito mais tecnológico, usando, né, da nossa criatividade, da nossa diversidade, do que a gente tem de melhor, que é essa efervescência das culturas aqui dentro do nosso país. Esse futuro, ele já é real, ele já está aqui, e o Brasil precisa de um lugar nesse desenho de tecnologia, nesse desenho de inovação. Então, eu termino aqui o meu toque falando aqui sobre essas possibilidades em robótica, em dados, em inteligência artificial, em medicina, em automóveis, em todas essas indústrias que podem, em medicina, que estão aqui com grandes oportunidades de terem, no contexto brasileiro, afrocentrado, um desenho muito mais inclusivo. E quando a gente pausa e a gente pensa um pouquinho, né, neste contexto brasileiro, neste contexto mundial, a gente consegue tomar melhores decisões. Então, pessoal, fica aqui o meu grande convite a todas e todos vocês que estão liderando grandes frentes de inovação e de transformação digital nas empresas brasileiras,
para pensarem na transformação digital de forma inclusiva, de forma a trazer o negro, de forma a trazer todo esse contingente, né, de diversidade brasileira, porque sem diversidade e inclusão não haverá transformação digital no Brasil e não haverá uma indústria competitiva, porque é através dessa diversidade que nós vamos conseguir inovar e criar bastante coisa legal, assim como a gente faz na arte e na cultura. Um forte abraço e muito obrigado a todos vocês.